Agora a gente vai continuar vendo alguns exemplos de cálculo de limites. A gente vai começar, então, calculando esse limite que aparece na tela. De x ao quadrado menos 5x menos 6 sobre x menos 6. Essa é uma função, ela é racional, com um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Vamos ver o que acontece. Então, olha só. Se a gente substituir 6, vai dar 6 ao quadrado, menos 5 vezes 6, menos 6. Isso aqui vai nos dar 0. E 6 menos 6, 0. Bom, encontramos 0 sobre 0. O que a gente chamou isso? De indeterminação. Isso é uma indeterminação. Se é uma indeterminação, então a gente tem que achar maneiras de conseguir sair dessa indeterminação. Nos outros limites, o que a gente fazia? Como tem um polinômio, vamos tentar escrever ele através dos seus fatores e quem sabe a gente consiga cortar alguma coisa. Então, vamos lá. Fazendo Bhaskara, então, a gente vai encontrar que as raízes desse cara aqui é 6 e menos 1. Então, a gente vai conseguir reescrever esse polinômio como sendo sempre colocando o limite lá na frente. Então, vai ser x menos 6 vezes x mais 1. X menos a raiz. E x menos 6. Então, olha só. Esse fator aqui em cima dá para cortar com esse fator aqui de baixo. E aí, a gente vai reescrever esse nosso limite com uma função diferente, mas que tem o mesmo comportamento em torno do 6, que é a x mais 1. E aí, essa função não nos dá nenhum problema, porque o resultado dela vai ser 6 mais 1, 7. Então, achamos nosso limite. À medida que essa função se aproxima de x igual a 6, a minha função está indo para o 7. Então, agora a gente vai para outro exemplo. Então, agora a gente vai para outra função racional, com um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Quando a gente tentar calcular, olha só o que vai acontecer. 6 ao quadrado, menos 5 vezes 6, menos 6, a gente já sabe que dá 0. E 6 ao quadrado, menos 6 vezes 6, menos 18, também dá 0. 0 sobre 0 de novo. Indeterminação. A gente vai tentar reescrever esses polinômios aqui para ver se a gente consegue sair disso. Então, a gente vai ter as raízes desse polinômio através de Bhaskara. E aí, a gente vai encontrar que as raízes do de cima é o mesmo que a gente já tinha calculado no exemplo anterior. 6 e menos 1. E agora, as raízes do de baixo são 6, né? Porque uma delas obrigatoriamente tem que ser 6, já que o 6 zerou esse polinômio aqui de baixo. E a outra é menos 3. Então, olha só, encontramos um fator que está aqui, outro fator que está aqui. A gente reescreve esse limite usando essa nova função que apareceu, que é a x mais 1 sobre x mais 3. Essa nova função, ela tem o mesmo comportamento da função racional que a gente começou o exercício, e a partir dessa nova função a gente consegue calcular esse limite, porque não vai dar nenhum problema, olha só. Eu vou ter 6 mais 1 em cima, que vai dar 7, e 6 mais 3 embaixo, que vai dar 9. Então, o nosso limite é 7 nonos. Certo? Então, esse é o nosso outro. Agora, a gente vai para o terceiro exemplo, que é essa função aqui. Então, vamos calcular. Então, a gente vai ter 6 ao quadrado menos 1 em cima, que vai dar 35, e 6 menos 6 embaixo, que vai dar 0. Se esse 0 não tivesse no denominador, não teria problema, porque 0 dividido por qualquer número vai ser 0. Só que esse 0 está no denominador, então a gente tem um problema. Quanto que vale 35 dividido por 0? Bom, eu sei que eu estou dividindo um número muito grande, que é o 35, por algo extremamente pequeno, porque ele está indo para o 0, está próximo de 0. Porque eu estou pegando um número próximo de 6 e estou fazendo esse número que está próximo de 6 menos 6. Ou seja, eu estou pegando um número muito próximo de 0. Então, eu sei já que isso aqui vai dar um infinito.
Agora, qual infinito? O que a gente vai ter que fazer? Vocês percebam que não tem como reescrever essa função como a gente fez com as outras, porque as raízes dessa aqui, menos 1 e 1, certo? E, bom, menos 1 e 1 não tem como cortar com o fator x menos 6. O que a gente vai ter que fazer nesses casos em que isso acontece? A gente vai ter que analisar o que acontece nos dois lados da nossa função. Como assim? A gente vai ter que calcular o limite quando x tende a 6 pela esquerda da minha função e o limite quando x tende a 6 pela direita da minha função. Então, olha só. Se ele está à esquerda, eu vou ter o mesmo 35 em cima, só que embaixo eu estou pegando, por exemplo, 5,999999, um número muito próximo de 6. Na hora que eu subtrair de 6, eu vou ter um número positivo ou vou ter um número negativo? Se esse cara aqui, esse x, ele é menor do que 6, essa subtração vai dar algo negativa. Então, esse lado da minha função está indo para o menos infinito, porque essa subtração deu um número negativo. Agora, no de baixo, o que a gente vai ter? 35 ali em cima, só que agora a gente está pegando um número maior do que 6, porque é 6 pela direita. É, por exemplo, 6,000000001. Então, é um número maior do que 6. No momento em que eu subtrair esse número que é maior do que 6 por 6, eu vou ter algo positivo. E aí, então, eu vou estar indo para o mais infinito. Então, veja bem, os nossos limites laterais, eles deram diferentes. Ou seja, não existe limite bilateral, tá? Porque eu não posso dizer para qual dos infinitos está indo, porque por um lado está indo para o menos infinito e pelo outro lado está indo para o mais infinito. Só que o que eu posso dizer? Pelo que a gente viu de assíntota vertical, x igual a 6 é uma assíntota vertical. Por quê? Porque quando eu calculei os limites indo para o 6, deram mais ou menos infinito.